Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os sinais que nós professores podemos detectar nos alunos que podem indicar que a criança tem dislexia ou não. Lembrando, pessoal, que professor não fecha laudo de nenhum tipo de transtorno. E nem o pediatra, nem o neuropediatra, num diagnóstico de transtorno de aprendizagem, um profissional só não é capaz de fechar esse diagnóstico. Por quê? Porque a gente tem que ir trabalhando por exclusões. Então, se a criança não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever com 10, com 11 anos, a gente vai fazendo as exclusões. Se é uma dificuldade de aprendizagem, ou pelo ambiente em que ela vive, pelo ambiente social que ela vive, ou se é uma dificuldade de aprendizagem por má alfabetização, a gente vai fazendo várias exclusões. E dentro dos transtornos, esse transtorno de dislexia, transtorno do autismo, enfim, existem muitos pedacinhos pequenininhos que são parecidos. Muitas professoras vieram e falaram assim para mim: você falou que no TEA tinha que ensinar a começar pela consciência fonológica, agora você falou isso na dislexia também. Falei, só que na dislexia a gente vai olhar um ponto da criança durante a aprendizagem da consciência fonológica. Já dentro do TEA a gente vai olhar outro. Por isso que eu falo, são pequenos pedacinhos e que a gente vai fazendo a exclusão junto com a equipe multidisciplinar, fono, psicopedagoga, professor, o neuro, que a gente vai descartando algumas coisas para a gente poder fechar um diagnóstico preciso. Por quê? Dentro dos transtornos, não existe um exame que você faça que vá detectar se tem autismo, se tem dislexia. Não existe. Os estudiosos, cientistas, perceberam que existia dislexia por conta da ressonância magnética funcional. Não é a ressonância magnética que a gente faz hoje em dia, né? Então, existe um caminho muito longo para a gente perseguir e não é barata a ressonância magnética para a gente ficar lá, colocando a criança, estimulando, tirando, coloca, estimula. Então, não é um exame que você é visível a olho nu. É um exame que você tem que ir fazendo eles por descartes, tá bom? Então, frise bastante isso. Que somente um profissional ou professor não pode fechar laudo de nada. Por que eu tô falando isso? Porque já vieram vários pais falar pra mim que a tia falou, que o médico falou, que o farmacêutico falou, que o vizinho falou que a criança tinha determinado transtorno por conta de apenas uma observação. E não é assim que funciona, tá bom? Sabendo disso, a gente vai começar a aprender sobre os sinais que a criança com dislexia começa a dar desde a pré-escola até a fase de alfabetização, ok? Lá na pré-escola, a criança começa a apresentar dispersão. O que é dispersão? Você tá lá, você tá ensinando, você tá dando uma aula lúdica, você tá dando uma brincadeira super legal e a criança tá viajando, ela não tá conseguindo prestar atenção no que você tá falando, passou uma borboleta na janela, ela já se concentrou na borboleta, ela começou a fazer assim com a caneta, ela começou a se concentrar no barulhinho da caneta, ela se dispersa. Por quê? Não é falta de interesse. Isso eu já ouvi N vezes dos professores. Porque é falta de interesse. Não, não é falta de interesse. Você tem que entender como que o cérebro das crianças funciona. Ela tem dificuldade no processamento geral, no processamento da linguagem. Ou seja, ela não está entendendo nada do que é que você está falando durante a aula. Ela tem dificuldade no processamento da fala. Ela não consegue nem expressar que ela não está conseguindo entender nada do que é que você está falando. E ela tem dificuldade no processamento visual, ou seja, ela não vai conseguir focar só em você. Então, você imagina, tudo isso trabalhando em conjunto, você falando na frente dela, ela não está tendo essa compreensão geral de mundo. Então, não é falta de interesse. Ela tem essa dispersão por conta das áreas do cérebro dela que são afetadas por esse transtorno que ela tem. Ok? Depois, atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem, que foi esse caso que eu falei. A tia me ligou desesperada e falou: porque não sei quem falou que o meu sobrinho tem TEA, porque não sei o que. Eu falei: mas por quê? Porque ele tem 3 anos e não fala. Não, realmente, a criança com 3 anos ela não fala, tem que investigar. Porque são vários fatores que podem ocorrer para a criança não falar. Não somente o autismo, não somente a dislexia.
No caso da dislexia, a criança tem esse atraso na fala, porque a área temporal dela tem essa dificuldade no processamento, então ela tem essa dificuldade em entender o que você está falando, e a área frontal dela também tem essa dificuldade em falar o que ela está querendo, o que ela está querendo falar, o que ela está querendo se expressar. Então ela tem essas duas áreas que em conjunto fazem essa criança ter essa dificuldade, esse atraso na fala. Então não é porque é fechar já diagnóstico de autismo, porque ela deve ser surda, porque ela não presta atenção. Gente, vamos entender como que o cérebro de uma criança com dislexia funciona antes de sair por aí fazendo burburinho de coisas que a gente não compreende. Ok? Então ela tem esse atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, porque a linguagem e a fala dela é prejudicada. É simples assim, ok? Então vamos começar a entender um pouco mais sobre esses sinais e por que eles acontecem. Depois, gente, eu olho aqui para o lado, porque senão eu começo a falar demais e eu me perco, tá? Então eu faço uma colinha. Depois, dificuldade para entender rimas e canções. Existem também N professoras que falam porque ele não tem interesse por rimas e aliterações. Não é que ele não tem interesse. Ele tem essa dificuldade em processar, em entender que as palavrinhas terminam e começam igual. Por quê? Porque essa área do cérebro da criança ela é afetada, que é essa área que é responsável pela linguagem, pelo processamento, por ele conseguir entender. Então, uma criança que está com essa área do cérebro afetada, como que você acha que ela vai conseguir compreender esses pedacinhos da palavra? Principalmente quando o professor chega lá com 3 figurinhas. O que rima com gato? Mato ou cachorro? Você nem explicou o que é rima, você nem afinou o ouvido dessa criança para receber a rima, e aí você já começa, vamos lá, borboletinha, tá na cozinha, qual que foi a palavra que rimou? Gente, vamos por partes. Você tem que afinar o ouvido dessa criança, explicar o que é rima, tem que ser tudo muito bem explícito para a criança. O que é rima, que são as palavras que têm um sonzinho igual. Ela não precisa ler, mas você mostra a figura do mato e do pato e escreve embaixo. Olha aqui, termina com a mesma letrinha. Qual que é essa letrinha aqui? O A, o T e o O. Muito bem. Então você conseguiu entender por que a rima ela é assim, o finalzinho da palavra? Porque olha, essas 3 letrinhas no final são iguais. E aí você fala mato, gato. Você conseguiu ouvir o finalzinho igual? Não? Então você vai lá e volta, faz outros tipos de exercício. Quando a criança estiver conseguindo identificar o que é que você está falando, que são sons iguais, aí sim você pega as figurinhas e fala: qual que rima com foguete? Capacete ou mão? Porque daí a criança vai começar a ter mais facilidade nesse processamento, que ela tem essa barreira. Entendeu? Então não é assim achando que é tudo mágica. Vocês têm que começar a entender sobre o cérebro da criança, sobre essas etapas que a criança tem que seguir. Principalmente a criança com dislexia, que é esse transtorno na leitura e na escrita, que é o que a gente busca na alfabetização. Por isso que é muito sério, tá bom? O próximo sinal que a gente observa numa criança na pré-escola é o fraco desenvolvimento da coordenação motora. Por quê? Porque sempre a gente tem que começar do mais fácil para o mais difícil. Então a gente treina bastante esse braço, brinca bastante com movimentos grandes, depois a gente passa para o pulso, depois para o dedo, depois para o movimento de pinça. Por quê? Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, lembra que essa criança tem uma barreira no processamento dela, que o jeito dela compreender o mundo é diferente? Então não adianta você já pular daqui e querer que a criança pegue no lápis, porque é muita dificuldade para ela. Ela não consegue compreender essas etapas.
se você pular elas de uma vez. Então vai indo devagarzinho, faz brincadeira de jogar bola, depois brincadeira de amassar a massinha, vai fazendo todo esse processo devagar para que a criança entenda, para depois você chegar nesse movimento. Porque elas têm essa dificuldade na coordenação motora justamente por conta da compreensão de mundo delas. Outra coisa, dificuldade em quebra-cabeças. Por quê? Porque o quebra-cabeças ele é como um texto. Ele é aquele amontoado de coisas que ela não vai conseguir compreender nada. Ela precisa ter uma compreensão do todo para depois ir pegando as pecinhas e ir montando. Uma criança que tem essa dificuldade em compreender o todo, como que você acha que ela vai se sair no quebra-cabeça? Ela não vai conseguir entender. Então, por isso que tem que ir, esse é um dos sinais que a gente observa, mas você tem que ir indo devagarzinho, porque eles são capazes de fazer tudo isso. Se você fizer um estudo muito explícito e muito bem estruturado, a criança deslancha. E o último, falta de interesse por livros impressos. Quando a professora chega na sala de aula com algum livro, normalmente a turma pira, né? Só que para criança com dislexia, ela tem essa dificuldade de compreender como um todo, assim, de imediato. O processamento dela tem essa falha. Então, para ela, não faz sentido aquele livro e a professora falando e contando a história e mostrando figura. Então, vai indo por partes. Mostra a capa, mostra a contracapa, vê o desenho que tem, do que a criança acha que vai falar esse livro. Mostra o que é que tem na capa, o que é que tem na contracapa, o número do ISBN, o autor. Vai fazendo tudo isso, do mais simples para o mais difícil, para depois a gente passar para a hora da história, certo? Porque a gente precisa entender que a criança com dislexia tem essa dificuldade nessa compreensão global do mundo, ok? Esses foram os sinais que a gente vê na criança com dislexia na pré-escola. Agora eu vou passar para os sinais que a gente pode observar na criança com dislexia na idade escolar, que é na idade da alfabetização, né? Que é o fundamental. Primeiro, dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita. O que é? A criança, por ela ter essas áreas do cérebro, essas 3 áreas do cérebro, processamento, fala, visual, afetadas, para elas é muito difícil fazer as coisas automaticamente, ativar essa memória de trabalho. Nós adultos, quando a gente vai pegar um carro que a gente vai dirigir, a gente não faz já no automático. Não precisa parar, agora eu preciso apertar a embreagem. Vai lá, aperta a embreagem, troca a marcha. Não, você vai fazendo isso de uma forma automática. Você não precisa parar para compreender esse mundo para depois você fazer determinada coisa, certo? Uma criança com dislexia, ela já precisa refletir sobre o meio em que ela está para que ela adquira essa automatização. Eu brinco bastante com as minhas crianças, com o alfabeto que eu tenho, e aí a gente vira as cartas de cabeça para baixo, e aí os fonemas que a gente já aprendeu, a criança tem que bater, né? Então a gente vai virando a carta e o fonema que ela aprendeu, ela bate. As crianças com outros tipos de transtorno, ou as crianças típicas, vão que vão. Ela já quer colocar a letra bastão minúscula no meio, já quer colocar a letra cursiva no meio, porque essa automatização delas é muito rápida. De leitura, de identificar as letras. As minhas crianças com dislexia já não são assim. Às vezes a cartinha cai, ela espera um tempo para ela poder compreender que ela já aprendeu aquilo e depois ela bate. Obviamente que eu não vou jogar com uma criança do mesmo jeito que eu jogaria com um adulto. Então eu espero esse tempo dela. Por quê? Porque ela precisa compreender isso e refletir sobre a atitude dela, entendeu? Então eu preciso estar preparada para isso. Acontece também de às vezes ela tá jogando e eu percebo que ela deu aquela dispersada, aí eu vou lá e bato. Por quê? Porque ela precisa voltar aqui para mim. Ela tem esse problema cognitivo de dispersão, então eu preciso chamar a atenção dela para mim. Então é entendendo como que funciona e trabalhando para isso ao nosso favor. Porque a gente não pode admitir que a criança entre e saia do mesmo modo na nossa sala de aula. A gente precisa ir fazendo esses obstáculos ao nosso favor. Depois, elas têm um pobre conhecimento de rimas e aliterações. Por quê? Porque o processamento dela, a fala,
e o visual dela são afetados. Então lembra que ela não consegue perceber? E se isso não foi bem trabalhado na educação infantil, vai chegar na idade da alfabetização e vai estar com problema. Por isso que é importante vocês terem essa comunicação com as professoras e fazerem muito bem esse afinamento. Porque às vezes não é nem culpa da professora de alfabetização que pegou essa criança com essa dificuldade. Veio lá da educação infantil. Do mesmo modo, pode acontecer da professora com educação infantil ter trabalhado muito bem, teve período de férias, a criança não fez mais essas ligações neurais, chega no começo do ano, ela tem dificuldade. Porém, é coisas de dias para ela poder voltar às ligações neurais e começar a entender o que é que estava acontecendo novamente. Então, por isso que ela tem essa dificuldade, esse pobre conhecimento nas rimas e nas aliterações, porque ela tem essa dificuldade nesse processamento, tá bom? Desatenção e dispersão, a mesma coisa que acontece lá na pré-escola. Ela não se prende ao que você está falando, ela não se atenta ao que você está falando, porque a compreensão de mundo dela é limitada. A mesma coisa você, ó, nós já estamos com quase 16 minutos de vídeo. Você conseguiu prestar atenção no vídeo todo, sem perder o foco? Agora você imagina uma criança com dislexia que tem essas barreiras dentro do cérebro dela. É muito difícil. Depois, dificuldade de copiar do livro e da lousa. Por quê? Porque daí entra a coordenação motora, entra o ouvido, entra a visão. Todas essas áreas que a criança tem essas barreiras dentro do cérebro entram junto nesse negócio de copiar, tanto da lousa quanto do livro. Por isso que tem que ser muito bem afinado e estruturado lá na consciência fonológica, junto com as atividades que englobam a consciência fonológica com as habilidades naturais da criança, tá bom? Depois, dificuldade na coordenação motora fina e grossa. Não vou falar sobre isso de novo, porque eu já expliquei bastante. Depois, desorganização geral, que são crianças que perdem as coisas, que entregam trabalho atrasado. Por quê? Porque o cérebro dela tá desorganizado, né? Então, quando você passa uma data limite, é muito provável que ela nem esteja prestando atenção no que você tá falando, porque ela é desatenta. E por que ela tem essa desorganização? Porque ela não consegue compreender o mundo em que ela tá como um todo. Você precisa ir pegando pedacinhos por pedacinhos. Então, com ela tem que ser tudo num processo um pouco mais lento, até que ela consiga atingir essa automatização. Porque consegue atingir a automatização. Quem me segue lá no Instagram vê o tanto de aluno que eu tenho. Tenta adivinhar qual deles que tem dislexia. Não dá para saber. Por quê? Porque foi tudo muito bem estruturado, né? Então a gente precisa ter esse entendimento para a criança ir fazendo essa automação e começar a ser mais organizada, a ser mais pontual, porque de início ela não é isso por conta das barreiras que ela tem no cérebro, tá? Depois, o penúltimo. Não, minto, penúltimo não. Tem mais 3. Dificuldades em sequências, principalmente sequências temporais. Qual é o dia da semana, qual é o dia do mês, qual é o mês? É muito difícil para a criança com dislexia ter isso. Por quê? Primeiro que pra gente é automático. Fevereiro vem depois de janeiro, março vem depois de fevereiro. Ah, qual é o mês do Natal? Ah, é dezembro. Isso já ficou muito automático pra gente. Que dia da semana que é hoje? Qual é o dia do mês? Isso é automático pra gente. A criança que tem dislexia, ela tem essa dificuldade na automatização. E essa dificuldade em processar. Então, é muito difícil para ela ter essa localização de tempo, né? Ela tem essa dificuldade em sequências por conta disso. Por isso que se você começar a passar leitura escrita, uma palavra muito grande para a criança, a hora que ela chegar no final, ela já não vai lembrar mais o que é que está no começo, porque ela tem essa dificuldade na sequência. Sempre começa do mais simples para o mais difícil. Penúltimo, confusão para nomear esquerda e direita. Justamente por conta disso, o processamento de mundo dela tem essa dificuldade, tem essas barreiras. Então, essa compreensão geral de direita e esquerda para ela é muito difícil. E por último, vocabulário pobre, com sentenças curtas ou coisas muito longas sem sentido, que é o famoso encher linguiça. Por quê? Porque quando era para ela aprender o que eram aquelas palavras lá na consciência fonológica, sem leitura e escrita, a professora, por exemplo, perguntava assim para ela, o que é bola? Ah, bola é aquele negócio que a gente brinca. E morria aí. E eu já não faço isso com os meus alunos, é que eu não vou pegar aqui, deixa eu ver se dá para pegar, que tá um pouco longe. E eu fiz um monte de jogos.
para os meus alunos. Ó, deixa eu mostrar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Aqui. Achei. Ó, é que eu ainda não classifiquei, mas aqui, bola. Então, eu vou disponibilizar a figura para a criança, vou colocar só 2 cards para ela. Aonde que tá escrito bola? Sempre começando do mais simples pro mais difícil. Ah, bola tá escrito aqui. Ah, muito bem. O que é bola? Ah, bola você brinca. Ah, mas você brinca do quê? Qual os esportes que você brinca de bola? Qual o tamanho da bola? Se é grande, se é pequena, se ela é pesada, se ela é leve? Como que foi inventada a bola? Quem é que brinca com bola? E aí você vai aumentando o vocabulário dessa criança. Aí eu pego, ela vai achar lá onde tá escrito bola, né? Que é aqui. Opa, vai achar o cardzinho onde tá escrito bola. Só aqui que ela vai ler. E depois eu vou ler uma curiosidade sobre a bola para ela. Quem que inventou a bola, como que eram as primeiras bolas, enfim. Vou fazendo essas ligações, vou aumentando esse vocabulário da criança. Se ela não teve isso lá atrás, por favor, façam isso com ela agora, tá bom? Nunca é tarde pra gente poder consertar e aprender, tá? Então, esses foram os sinais que a gente pega na criança com dislexia na pré-escola e na idade de alfabetização. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixa nos comentários, me chama nas redes vizinhas, vai me chamando no WhatsApp, arruma um jeito de me achar que eu esclareço para vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima. Na próxima aula nossa sobre dislexia, eu vou falar sobre como é feito o diagnóstico desse transtorno, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!